Solução ou problema? Ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução, ou você faz parte da paisagem. Vamos lá explicar isso. Bom, ou você faz parte do problema. Parte do problema é quando você é o que está criando o problema, ou você é aquele que está sendo vítima do problema. Está dentro da questão do problema existir. Parte da paisagem são aquelas pessoas que são telespectadores de problema. Elas sabem sobre todos os problemas, ou quase todos, têm a sua opinião. Digamos assim, ela é neutra, mas não faz nada, ou seja, não ajuda muito. Parte da solução do problema. Esse é o nosso tema de hoje. Servir é melhor. Ou seja, nós devemos fazer parte da solução do problema. Problemas sempre vão existir, irmãos. Às vezes a gente pensa que o problema ou alguma coisa que sai errado é algo que está fora, né, da normalidade. E está fora da normalidade no sentido do nosso radar. Mas está tudo diante de um propósito de Deus, uma sequência da vida, das questões. A gente não pode ser infantil, né, no sentido de achar, não, agora vamos resolver todos os problemas e não vai ter mais nenhum problema. Sempre existirão os problemas porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós pensamos diferente, nós agimos de forma errada. Mas aí está mais uma necessidade de sermos a solução desses problemas, de estarmos buscando abençoar. Nós somos chamados, temos o privilégio de ser chamados para levar luz, para abençoar as pessoas, e isso deve fazer parte de nós. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa graça de Deus em nos salvar, para que nós pudéssemos servir uns aos outros. Essa graça de Deus em nos dar dons, em nos dar sabedoria, para que nós pudéssemos ser esse dispenseiro. Nós sabemos muito bem que essa palavra dispenseiro, ela fala sobre alguém que administra. Nós não somos donos de nada, mas nós somos chamados a administrar o que é de Deus, a servir no reino de Deus. E uma questão que está aqui no nosso texto é que este que é o ministro de Deus, ele deve ser, como dispenseiro, encontrado fiel. Ou seja, para que nós sejamos fazendo parte da solução do problema e não parte do problema ou parte da paisagem, nós devemos buscar santificação, nós devemos buscar andar em verdade. E sobre esse tema, eu gosto muito dessa passagem de 2 Timóteo, capítulo 2. Ele já começa dizendo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E dá um exemplo sobre uma casa e os utensílios da casa. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então ele dá um exemplo de utensílios que são usados, são levados à mesa, estão em evidência, e utensílios que devem ficar lá na cozinha mesmo. Talvez no máximo eles podem ser utilizados de algum tipo de preparo do alimento. Isso baseado na mensagem que nós estamos falando. Nós somos chamados a ser esses utensílios de honra. Para isso precisamos estar preparados, santificados.
em uma casa há utensílios de honra e de desonra, vamos dizer aqui, né? Ou seja, em uma igreja ou em algum lugar, as pessoas que estão ali para abençoar, para ajudar, mas infelizmente há aqueles que estão ali, que são o problema, a causa do problema, ou que estão sendo atacados pelo problema. E ele fala então que nós devemos ser esse que está resolvendo os problemas e não causando os problemas. E como que nós podemos ser parte da solução e não do problema? Buscando a santificação. Para sermos um bom dispenseiro, nós devemos buscar a santificação. Podemos dar exemplo aqui de um instrumento afinado. É Deus que vai tocar aquele instrumento, mas ele precisa estar afinado. Mas o próprio Deus vai afinar esse instrumento. A santificação não é uma obra pessoal, a santificação também é uma obra de Deus, na qual Ele vai agindo nas nossas vidas e nós também vamos buscando o Senhor. E a partir do momento em que nós somos afinados, nós podemos ser utilizados na obra. É uma responsabilidade muito grande, né, que nós temos de estar servindo a obra de Deus, mas para ser um servo, nós precisamos estar buscando esta purificação. Se alguém a si mesmo se purificar, essa ideia de alguém que pode servir ao Senhor, né? Este será útil, o utensílio para honra, útil ao seu possuidor. Então aí a gente percebe, né, que a santificação ela é mais do que algo para sermos aceitos por Deus, mas nós buscamos a santificação para que Deus seja glorificado através de nossa vida e testemunho. Nós precisamos nos preparar para ser servos de Deus. E há uma grande necessidade, né, irmãos, na obra do Senhor, há uma grande necessidade de estarmos fazendo parte das pessoas que estão contribuindo para o bem. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que estão ali para resolver os problemas. É triste quando você vê uma igreja ou alguma sociedade e que parece que tem um ou dois ali lutando para resolver os problemas e tem 10, 20, 30 causando, né, criando uns problemas novos. Então a igreja não pode ter essa imagem de algumas pessoas apenas tentando fazer o bem enquanto outros estão lutando contra. Mas a igreja é um lugar onde todos nós estamos na mesma luta, buscando santificação, para servir melhor ao Senhor, para fazer a obra de Deus. E esse, então, é o nosso chamado nessa manhã, irmãos. A que nós possamos ter esse desejo de ser instrumentos nas mãos de Deus, para que nós possamos testemunhar na obra do Senhor. E, infelizmente, muitas vezes o que impede o crescimento da igreja somos nós mesmos, no sentido de que nós estamos sendo problema, causando problemas e não resolvendo os problemas, e não sendo bênção na vida dos outros. Por isso nós precisamos buscar essa restauração dia a dia, buscando através de Jesus crescer e ser esse instrumento que é tocado, né, de uma forma muito especial. Servir é melhor, então, que nós possamos fazer parte da solução dos problemas, não vítima e muito menos criador de problemas. Que nós possamos ser despenseiros da graça de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã, pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, esse momento que vamos estar também continuando, ó Pai, as nossas classes, e que seja um momento edificante, para que nós estejamos sendo preparados, ó Pai, para servir ao Senhor, para ser bênção, Deus, na casa do Senhor, e também testemunhar onde nós estivermos, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, nos ajude, nos proteja, ó Deus, é isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.